Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje uma questão que não está na preocupação no dia a dia das pessoas, mas que sim, envolve momentos importantes da sua vida. Momentos em que as pessoas têm o direito e o dever de participar das decisões mais sérias para o futuro da nação, do seu Estado, de cada um, de cada família, de cada indivíduo. Eleições, que são regidas, regradas, acompanhadas pelas zonas eleitorais. E o título do Democracia de hoje traz, não para alarme, mas para exame, extinção de zonas eleitorais. Medida, portaria 372 do TSE, enfraquece a justiça eleitoral. Vamos abordar aqui nesse espaço a origem, o que acontece hoje e o que de pior, o de melhor, se existe, poderá acontecer amanhã. Por isso trazemos para que mantenham esta interlocução com os nossos telespectadores, convidados especiais, como sempre nesse espaço, mas especialistas no conhecimento, na abordagem, no sentido da colaboração para o entendimento do telespectador desta matéria. Se estivéssemos falando em futebol, diríamos craques no assunto. Trazemos para o Democracia de hoje a doutora Vera Deboni, vice-presidente da Júris. A doutora Elaine Harzain Macedo, advogada eleitoralista. E o deputado Enio Bassi, do PDT, com largos serviços prestados à comunidade do Rio Grande do Sul, e que traz o seu conhecimento, não específico, mas o seu amplo conhecimento para a colaboração nesta análise, neste debate, que levará certamente à melhor conclusão pelo telespectador. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, convidamos a doutora Vera Deboni. Tudo bem? Tudo bem, Batista. Um prazer imenso e uma honra para a Júris, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, mais uma vez poder estar aqui nesse espaço de diálogo com o deputado Bassi, com a nossa colega e também associada para a honra nossa, desembargadora hoje aposentada, mas que trabalha com grande engajamento nas questões eleitorais e que foi a primeira presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a primeira mulher presidente, o que também nos honra profundamente, para podermos tratar desse assunto que realmente nos alarma. Embora a abertura tenha sido não é um alarme, para nós, para os juízes estaduais, passa a ser um alarme. Pela preocupação que nos gera, principalmente pela fragilização de uma justiça eleitoral que tem uma história de serviços prestados à população do Brasil e do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós temos um colega que na década de 30 foi assassinado, abraçado numa urna, que é o Moisés Viana, em Santiago, na época ainda Santiago do Boqueirão, e que leva e dá o seu nome a uma medalha que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul raramente agracia, pela honra que significa o respeito a esse nome. Então é com essa história que nós estamos lidando, e com a história de uma justiça que trouxe segurança para as questões eleitorais no Estado e para o país todo, e que tem sim um risco imenso de ser fragilizada pela perda da sua capilaridade. Hoje nós temos zonas eleitorais espalhadas no Estado todo. Pela determinação do ministro Gilmar Mendes, o Rio Grande do Sul perderá aproximadamente 45% das suas zonas, o que é um dado muito preocupante e muito alarmante. E nós queremos conversar sobre isso. Doutora Elaine Macedo. Também é um prazer estar aqui na tua presença, Batista, no teu programa, dividindo esse espaço com pessoas tão engajadas nessas questões, né? De maneira que voltar a este programa e trabalhar sobre esse tema, que eu diria mais, doutora Vera Deboni, me assusta mesmo. Embora hoje eu seja advogada eleitoralista, eu também sou presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, tenho trabalhado, tenho estudado, tenho projetos de pesquisa junto à PUC sobre a questão do direito eleitoral,
E, claro, o meu passado recente, né, como presidente do TRE, no período de... participei da presidência e da vice-presidência no período de 2012 a 2014, né, me assusta bastante, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, por ser gaúcha, mas me assusta também em nível nacional. O quadro que está sendo denunciado por esta portaria, os dados ainda requerem algum aperfeiçoamento, mas se calcula em torno de 45% a 50% no estado do Rio Grande do Sul, de perdas de zonas eleitorais. Ora, a Justiça Eleitoral é uma das grandes instituições brasileiras que deu certo. É uma justiça econômica, em termos de comparativo com outras áreas da justiça, é uma justiça eficiente, exemplo para o mundo, e ainda que possa haver cá e acolá algumas reações pessoais, e já foi dito que unanimidade não é democracia, em relação à urna, a urna brasileira ela foi sim uma conquista dos brasileiros, para os brasileiros, trazendo uma importante segurança jurídica nos resultados dos pleitos. Isto, inclusive, o próprio cadastramento dos eleitores, que começou com a ideia do cadastramento mecânico na década de 80, à época eu era juiz eleitoral de Guaíba, e que depois se aperfeiçoou com um sistema informatizado, fazendo com que 144 milhões de eleitores estejam cadastrados, talvez um dos maiores cadastros de pessoas do mundo, né? E que, inclusive, agora vai até agregar e acrescentar, em razão da Lei da Identidade Nacional Única, né, que vai ser de responsabilidade da Justiça Eleitoral e que vai utilizar principalmente, não só os dados da Justiça Eleitoral, de repente, num passe de mágica, em nome de uma discutível economia, isso a gente pode no desdobramento falar, no prazo de 30 dias, impõe, sem diálogo, numa justiça que se propõe a ser a tutela da democracia, porque a justiça eleitoral é isto, tutela da democracia, né? Se propõe a extinção no Brasil inteiro de milhares de zonas eleitorais, né? No prazo de 30 dias. Tem zonas eleitorais que têm 80 anos, 60 anos, 50 anos, e que vão ser simplesmente extintas por um ato, uma portaria firmada pelo presidente do TSE, meio que não 10ª hora, eu não tenho precisamente, mas o Gilmar Mendes já está quase encerrando o seu mandato. E aí vem a pergunta, por quê? Por que isso está acontecendo? Eu acho que este debate, sim, ele tem que ser aprofundado, e este certamente vai ser um dos momentos para isso. Deputado Enio Bassi. Tudo bem, Batista? Tudo bem. Olha, eu acho que nós temos que avaliar também o aspecto político disso tudo. Por que dessa ação? Por que uma decisão autoritária pretende extinguir no Brasil inteiro centenas de zonas eleitorais em critérios que aí sequer foram discutidos com os tribunais regionais ou até mesmo com estudiosos da área do direito? Nós sabemos que no ano que vem teremos uma eleição, e esta vai ser a eleição mais importante da história do país, porque é uma eleição que pode sacramentar todo um trabalho que está sendo feito pela Lava Jato, todo um trabalho de investigação, de denúncias que envolvem políticos da mais variadas cores partidárias, e esse trabalho vai culminar com as eleições do ano que vem, porque é uma eleição que precisa dar continuidade a essa asepsia política que está sendo feita no país. O eleitor precisa estar preparado para dar o aval ao que vem fazendo o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, para que se evite que ocorra o que aconteceu lá no Alagoas, né, onde o Collor foi cassado e voltou como senador eleito. Então nós achamos que essa eleição do ano que vem precisa dar ao eleitor condições de avalizar o que o Judiciário vem fazendo e não eleger políticos claramente envolvidos e denunciados na Lava Jato. Agora, quando se fragiliza a justiça eleitoral, imaginem estados lá do Nordeste, que já tem uma dificuldade muito grande de manter uma eleição limpa, justa, onde o poder econômico dos coronéis é muito mais forte do que aqui. Já é difícil de controlar nos dias de hoje, com a justiça eleitoral praticamente presente nos municípios mais distantes. Agora imagine extinguindo essas zonas eleitorais. Aqui no Rio Grande mesmo, se imagina que pode chegar a 80, mais ou menos, o número de zonas eleitorais extintas. Eu que
sou natural do Vale do Taquari, fiz um estudo e chegamos à conclusão que seriam extintas as zonas eleitorais de Arroio do Meio, Taquari, Teutônia, Arvorezinha e Guaporé. Isto coloca o eleitor mais distanciado desde o primeiro momento, que é aquele momento em que ele vai ingressar como eleitor, fazer o seu título, mas principalmente no acompanhamento e fiscalização dos embates eleitorais. E aí volta a pergunta que eu fiz no início. A quem interessa, a um ano das eleições mais importantes do país, criar essa confusão, essa insegurança jurídica? Eu tenho muita confiança que, com a pressão dos tribunais e das autoridades, como das senhoras que aqui estão, que conhecem o tema, quem sabe o novo presidente do TSE possa rever essa portaria. Porque já que é uma portaria onde o presidente decide sozinho, o próximo pode também, se quiser, em função de tudo que está ocorrendo no país e da rejeição à forma autoritária como veio essa extinção de zonas eleitorais, rever algo que vai sim trazer prejuízo ao que nós temos aqui do nosso lado, a democracia. Observa o telespectador, que fica assim surpreendido. Quando falei não é um alarme, é um chamamento à razão, que precisa ser feito. É surpreendido com esta medida que transcorre sem tempo para reação, 30 dias. Que só chama a atenção aquele que procura nos meios de comunicação esgotar o que foi imprimido ou dito. Por isso, espaço como este da Assembleia Legislativa, que realiza uma extensão do trabalho que aqui é feito, e muito trabalho aqui é feito, não apenas no plenário, como é um entendimento comum, que demonstra o que realmente se passa, felizmente, com plena democracia, né, deputado? Debater, mostrar. E nós atingimos aí rincões deste Estado que estariam sendo penalizados desde agora e que sequer têm conhecimento disso. Por isso é fundamental que a conversa se desenvolva entre os convidados para trazer todos esses pontos certamente esclarecedores, mas mais do que isso, capazes de mobilizar, porque necessária é a mobilização de todos, não é, doutora Vera? É exatamente nessa linha, Batista, que nós estivemos, nós, a Associação dos Juízes, junto com o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, também com a Associação do Ministério Público, com as entidades que estão mais diretamente envolvidas pela sua representação corporativa. Quer dizer, nós, a Ajures, representamos os juízes eleitorais do Rio Grande do Sul, porque são juízes estaduais. O Ministério Público, a Associação do MP, representa o Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Sul, porque são os promotores eleitorais. Nós estivemos nessa casa, fomos especialmente bem recebidos pelo presidente da casa, pelo deputado Preto, trouxemos a ele a nossa preocupação, estamos também conversando com os deputados da casa, já tivemos dialogando com a FAMURS, com a presidência da FAMURS, porque sabemos que as zonas eleitorais elas estão no município, elas estão na comarca. É lá que acontece a eleição. A eleição não acontece no estado, ela acontece no município. E a presença física do juiz eleitoral, o deputado Enio Bassi com certeza vai poder nos dar os seus depoimentos próprios. Todos nós que passamos pela experiência de sermos juízes eleitorais, ao mesmo tempo que é um momento de extremamente prazeroso poder pensar que nós estamos cuidando da democracia do país naquele período e tentamos fazer isso da melhor forma possível, nós sabemos também que a presença física do juiz eleitoral, ele é um moderador de questões que sem ele poderiam se exacerbar. De presidir eleições em 3 de Maio, em Tupã-Ciretã, em Santa Maria. E nas cidades maiores, parece que isso fica um pouco menos visível. Mas na cidade pequena, a figura física, a presença física do juiz eleitoral, a presença física do promotor eleitoral, elas são fundamentais. Tanto que, por regra do próprio Tribunal Eleitoral, nós não podemos sequer tirar férias. A partir do mês de julho do ano eleitoral, o juiz eleitoral e o promotor eleitoral nem férias tiram. Ele não pode se afastar, porque a propaganda acontece,
porque os registros precisam ser feitos, porque as decisões têm que ser tomadas e tomadas com toda celeridade. Na medida em que vier a implantação dessa portaria, a primeira perda é a da presença física. A primeira grande perda é essa. A segunda grande perda é o distanciamento do local de acesso. Acaba com um simbolismo de representatividade. Eu acho que acaba mais do que com Mais o do que símbolo. isso, e respeitabilidade. Eu acho que acaba com aquele poder moderador que muitas vezes não está no processo, mas está no encontro que o juiz eleitoral faz com os partidos, está no diálogo que é feito no gabinete com os representantes partidários, está no dia a dia. E todos nós vivemos isso. Doutora Vera, acho que estão distribuindo cesta básica na rua tal. O juiz eleitoral sai de casa, pega a sua junta, o promotor e vai lá. Isso evita uma série de confrontos que não precisam existir. E isso só se faz estando lá. Não se faz se o juiz eleitoral, por exemplo, de Guaporé, estiver em Caxias do Sul ou estiver a 200 quilômetros de distância, porque a portaria prevê isso, 200 quilômetros de distância de estrada asfaltada ou 100 de estrada de chão, que é Tupã-Ciretã, que tem um distrito que se chama Inhacapetum. O distrito do Inhacapetum está a 70 quilômetros de estrada de chão da sede do município. Fazer a eleição no Inhacapetum significa que tem que ir lá uma semana antes, saber se a tomada está funcionando, se as mesas vão estar em dia, se não tem goteira na sala, porque se chover, os lugares são simples, então pode ter esse tipo de problema. E isso é um trabalho físico. É um trabalho físico. E aquele eleitor que hoje faz 70 quilômetros para chegar na zona eleitoral, para fazer o seu título, para buscar a sua certidão, porque não vamos nos iludir, em Inhacapetum não tem internet. Se tiver, ele não consegue tirar a certidão eleitoral porque não sabe lidar com a máquina. Então ele vai ao cartório. Esse eleitor vai a um cartório. Se nós colocarmos na distância deste eleitor, que já faz 70 quilômetros de estrada de chão, mais a distância que ele vai ter para ir à Cruz Alta, que justiça eleitoral é essa? De que acesso é esse que nós estamos dando? E é disso que nós estamos tratando. E em complemento, nós estamos tratando de direitos fundamentais políticos. O eleitor, assim como o candidato, exercem direitos políticos garantidos de forma pétrea pela Constituição de 88. Nós estamos desrespeitando com esse tipo de pretenso enxugamento da máquina, né, e eu vou insistir com a palavra pretenso, né, nós estamos afetando a vida política da cidadania. Nós somos uma república centenária, mas somos uma democracia muito jovem ainda. Então, quanto mais você afasta o cidadão eleitor dos seus espaços, que são os espaços representativos do exercício do poder, e a justiça eleitoral representa o poder judiciário em loco, mais você está diminuindo o exercício dessa cidadania, desses direitos fundamentais. Eu vou citar dois casos que aconteceram nas eleições municipais de 2012, que eu acompanhei como, na ocasião, vice-presidente do TRE. Uma aqui numa cidade do litoral, onde na madrugada um determinado partido jogou na frente do cartório eleitoral quilos e quilos de santinhos. A escrivã eleitoral e a juíza eleitoral chegaram muito cedo e verificaram aquilo. Aquilo era um desrespeito, né? As duas pegaram a vassoura e foram varrer à frente do cartório. Quer dizer, esse envolvimento pessoal, esse, sabe, amor à camiseta que envolve os juízes locais, é óbvio que em grandes centros isso esmerece um pouco, né? Um outro caso na Serra, um município pequeno, a juíza eleitoral exerceu esse poder moderador que a doutora Vera destacou, reunindo todos os partidos, fizeram um acordo de cavalheiros que foi cumprido e não houve isso ainda na eleição de 2012 que eu estou mencionando, não houve um cavalete, não houve santinho. Toda a campanha se fez pelas outras formas, né? Com passeatas, com caminhadas, etc. Então, isso são exemplos
onde a cidadania e os direitos políticos passam a ser realmente valorizados. E vou me permitir também dar um exemplo agora como advogada eleitoralista. Me aposentei na magistratura em 2014 e estou advogando, tanto na área civil como na área eleitoralista. E tive a oportunidade nessas eleições municipais de atuar no meu escritório defendendo candidatos e também partidos políticos em cidades pequenas do interior. E a importância como advogado, agora é um outro olhar. Né? Não estou, obviamente, aqui porque não tenho esse poder falando pela OAB, estou falando como advogado eleitoralista. A importância do advogado que vai defender o seu cliente, que vai ter um juiz, que é o juiz da terra, que é o juiz que conhece as peculiaridades, que sabe que determinados comportamentos em outros lugares podem ser considerados comportamentos ilícitos, de abuso de poder econômico, mas eventualmente naquela localidade não. Né? Por exemplo, uma doação em combustível. Em regiões onde se planta, onde se tem a atividade basicamente agrária e onde o dinheiro circula pelo fim da safra, você não tem o dinheiro na mão, mas você quer apoiar um determinado candidato, que é perfeitamente lícito. E você tem um crédito de combustíveis para poder suprir as suas necessidades na sua terra, na sua fazenda. Então você vai lá, desde que isso seja contabilizado, desde que isso seja trazido para dentro da prestação de contas, não tem nenhuma ilicitude. Né? Mas eu preciso de um juiz que conheça isso, que me conheça a região. Né? Então, como advogada eleitoralista, eu somo esse mesmo sentimento que eu vivi como magistrada e como juiz eleitoral e como presidente do TRE. Um analista de peculiaridades regionais, não é isso? E só para acrescentar, quando se diz que as eleições são no município, e eu estou absolutamente de acordo, nós não estamos falando de eleições municipais. Qualquer eleição acontece no município. A chapa Dilma Temer foi vitoriosa nas eleições de 2014 nos 5.500 municípios existentes em todo o território nacional. Deputado, isso não é uma regressão político-eleitoral? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o momento seria exatamente do oposto. Está na contramão essa decisão. Nós deveríamos ampliar o número de zonas eleitorais, aproximar a justiça eleitoral do eleitor, porque eu gostei muito do que disse a doutora aqui. Mais do que a questão de identificar crimes eleitorais, a questão do mediador é importantíssima. Eu sei de municípios que eu vou citar como o município de Progresso, por exemplo, onde houve um acordo antecipado que regrou a campanha eleitoral e, inclusive, nesse acordo, acertaram não fazer nenhum comício político, nenhuma reunião política. E não foi feito. Então, assim, as regras podem ser feitas de acordo com as características e o costume do local. realidade de cada lugar. Então é muito fácil um ministro sentar num gabinete, no ar-condicionado em Brasília, tomando um bom cafezinho, fora da realidade do interior, seja o interior gaúcho como o interior desse país afora, um ministro que não conhece, não viveu essa realidade e decidir que em 30 dias tem que fazer essa mudança toda aí. Quer dizer, essa questão do prazo também é assustador, porque nada se faz com essa pressa toda, principalmente na questão eleitoral. Quando se aprova mudanças na lei eleitoral, precisa ser um ano antes das eleições, tem que haver tempo para tudo isso ser adequado. Então, eu volto a dizer, qual é as consequências desse ato para as eleições do ano que vem, principalmente porque vai ser uma eleição a governos, ao executivo federal, seja a presidência ou a governador, e a deputados e senadores. É uma eleição que não desperta um interesse muito grande no eleitorado do interior. Então é uma eleição no município, mas não é uma eleição a prefeito e vereador, onde um lado cuida do outro. Uma candidatura fiscaliza a outra. Vai ser uma eleição de proporções nacionais, onde possivelmente poucos fiscais existirão, não só na campanha, mas no próprio processo de apuração. As consequências desse ato do ministro Gilmar Mendes não estão sendo devidamente medidas e avaliadas por ele. É preciso que se traga a divulgação e a discussão. Quando eu falei sem tempo para reagir, parece que é um consenso. Né? Um consenso. Porque, havendo reação, certamente a decisão será contrária. Eu diria até, Batista, não gostaria de fazer essa crítica nesse programa, mas tem que ser feita. Vindo do ministro Gilmar Mendes, não nos surpreende muito, porque o ministro tem uma postura um pouco autocrática,
até bastante arrogante, tem decidido questões com consequências fortes no futuro sozinho. Veja, foi o ministro Gilmar Mendes que, numa decisão monocrática, soltou o médico Roger Abdelmaci, aquele que violentava as suas pacientes e que está condenado a mais de 200 anos de prisão. Consequência dessa soltura, numa decisão também tomada assim em poucas horas, num domingo à noite, o médico fugiu e foi para o Paraguai. Ficou lá, mais de ano foragido. Então, tem que se avaliar, um juiz, um magistrado, ele tem que ter a cautela sempre de pensar, não fazer as coisas de forma precipitada e tentar avaliar as consequências que esse ato pode trazer. Então eu pergunto, quais as consequências que essa decisão pode trazer para as eleições do ano que vem? É uma incógnita. Agora, não vai ajudar em nada, ao contrário, só pode trazer prejuízo à democracia. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, não quero interromper os convidados, por isso temos aqui cerca de 40 segundos para a conclusão deste espaço. Mas o telespectador certamente já sabe do que se trata e está, sim, a partir da participação de cada um, ficando alarmado por não ter sido informado, por ser o único atingido sem conhecimento. Exatamente. E por isso é importante a opinião das senhoras que estão aqui, do deputado Enio Bassi. E não é apenas para a área de representação do deputado, que felizmente para ele e para o seu partido tem representatividade e representação e acolhimento em todo o Estado. Mas é também para o conhecimento das pessoas de quanto é fundamental que todos os setores estejam inteirados do que acontece, para tomar a medida adequada.